Olá, pessoal! Estudaremos o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Campos, que se localiza no estado do Rio de Janeiro. Estudaremos em partes por se tratar de um conteúdo extenso e faremos exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Bom, além disso, dependendo do retorno de vocês, eu farei um simulado contendo questões para a venda com gabarito comentado, beleza? Bom, se eu fizer, eu colocarei o link na descrição desse vídeo. Também, se você quiser receber notificações em relação ao lançamento, de novos vídeos nessa playlist, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho. Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar início ao nosso estudo sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Campos dos Goytacazes. Lembrando que eu não farei o estudo completo, mas sim daqueles artigos que eu vejo sendo mais recorrentes em prova. Isso não exime que o candidato faça o seu próprio estudo completo, ok? Vamos à leitura, então, daqueles tópicos que eu considero mais importantes. Bom, para efeito de lei, para efeito de estatuto, funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, funcionário público é aquela pessoa que investe um cargo público, ou seja, que veste a camisa de um cargo público, que está à frente de uma função pública. E como é que ele consegue ficar à frente de uma função pública? Existem algumas formas de ele conseguir isso. Ele pode conseguir através de concurso público de provas ou de provas e títulos, daí ele é aprovado, ele é classificado, ele é convocado, nomeado, toma posse, entra em exercício e assume um cargo público. Ele pode conseguir um cargo público por indicação, e aí ele vai ser um funcionário comissionado. E aí o cargo de comissão é um cargo de livre nomeação e exoneração. Então ele entrou sem prestar concurso público para aquele cargo, foi por indicação, mas ele pode deixar aquele cargo a qualquer momento, não gera estabilidade nenhuma. E ainda existe a forma de você entrar através de contrato, por processo seletivo simplificado, por exemplo, que gera um contrato que tem ali um prazo, e uma vez que é concluído esse prazo, ou você renova esse contrato, ou você não renova, e encerra o contrato. Também não gera estabilidade. E o que é cargo público para efeito de lei? Cargo público, primeiramente, ele é criado por lei. Então, para que se crie um cargo público, o dispositivo que cria um cargo público é a lei, não é um decreto, não é uma portaria, não é uma resolução, não, é lei. Bom, com denominação própria, então um cargo público ele vai ter uma denominação, vai ser um cargo de professor 1, um cargo de professor 2, um cargo de secretário, um cargo de enfermeiro, um cargo de médico, um cargo de auxiliar administrativo, então vai ter uma denominação própria, em número certo e pago pelos cofres públicos do município. Número certo que vai ter uma quantidade ali prevista de funcionários para aquele cargo. E a fonte da remuneração desses funcionários acontece através dos cofres públicos do município, ou seja, através do erário. E esses cofres públicos, esse dinheiro, como o nome já deixa claro, é um dinheiro público, é um dinheiro que vem de onde? Ele vem das taxas, vem dos impostos e retorna através de atividades, através de funções públicas, através de assistencialismo, serviços básicos de saúde, educação, segurança, enfim. Bom, e através desse cargo público, o seu titular, quem está à frente desse cargo público, ele vai ter um conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades. Os cargos públicos, eles são acessíveis a todos os brasileiros, não pode existir distinção. Além disso, são de provimento em caráter efetivo, que é aquele que eu falei para vocês inicialmente, através de concurso público, que você entra através de concurso público de provas e títulos, E aí você vai ser um funcionário efetivo, Quando você concluir 3 anos de estágio probatório, em serviço público, você vai atingir a sua estabilidade. Ou através de um cargo em comissão, que é aquele cargo que eu falei para vocês, que é de livre nomeação e exoneração, que é através de indicação. O Estatuto deixa claro que é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei, tá? Então, se você está prestando um serviço público, você tem que ter um vencimento, você tem que ter um retorno financeiro em relação ao serviço que você está prestando. Um exemplo de prestação de serviços gratuitos, serviços públicos gratuitos, é quando você trabalha nas eleições na forma de mesário, Então, nesse caso, é permitido por lei.
Mas, em regra, você não pode prestar serviços gratuitos, serviços públicos gratuitos. E quais são os requisitos básicos para investidor em cargo público? O que eu preciso ter para conseguir me candidatar a um cargo público? Bom, eu preciso ter nacionalidade brasileira, eu preciso estar em gozo dos direitos políticos, né? Ou seja, estar apto, né, a atuar na vida política, no processo político. Estar apto a participar de votações, a votar em eleições, a votar em consultas públicas, né, em consultas populares, como por exemplo em plebiscitos e referendos. E também estar quite com as obrigações militares e eleitorais, né? Obrigações militares aqui está falando do serviço militar obrigatório, né, para os candidatos aqui do sexo masculino. E eleitorais para todos, tá? Se você está votando, você está exercendo o seu sufrágio universal, que é o pleno direito ao voto. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, então, você tem que estar cumprindo com os requisitos básicos específicos para o seu cargo. Se o seu cargo é um cargo de nível superior, você tem que ter o nível superior. Se é um cargo de nível médio, basta que você tenha o nível médio. Também, idade mínima de 18 anos, não pode ser menor de idade. Aptidão física e mental, isso vai ser comprovado através da perícia médica. E prestação de fiança quando a natureza da função o exigir. Além disso, as pessoas, né, que possuem algum tipo de deficiência física, deficiência motora, deficiência cognitiva, múltipla, qual que seja a deficiência, elas podem, a elas são reservadas, né, um percentual de 20% das vagas oferecidas no concurso. E também a essas pessoas deve ser atribuído funções que sejam compatíveis com as deficiências, com as limitações que elas possuem. O provimento dos cargos públicos acontecerá mediante ato da autoridade competente de cada poder, e a investidura em cargo público ocorrerá com uma posse. Então você só vai investir em cargo público quando você assinar o termo de posse. Primeiro você vai tentar um concurso público. Se você for aprovada, se você ficar dentro, né, do número estipulado para o teu cargo, você foi classificado, você vai ser chamado. Às vezes acontece ser chamado além do previsto. Isso pode acontecer. Mas vamos pensar aqui numa situação, o que é o praxe, tá? Você ficou dentro do número de vagas, você tem direito em relação a essa vaga. Você vai ser chamado dentro do prazo do concurso. Você vai ser convocado, você vai ser nomeado e você vai ter que passar por todo o trâmite, né, em relação à perícia médica, para avaliar se você tem condições físicas, né, para poder, também psicológicas, para poder assumir o cargo. Uma vez aprovado em perícia, né, você vai conseguir estar apto para assumir aquele cargo. E aí você vai ter um tempo para poder assinar o termo de posse, onde você vai firmar um compromisso, né, com aquele serviço público. Você vai firmar um compromisso dizendo que você assume esse compromisso, que você sabe das responsabilidades do cargo, enfim. Essa assinatura, né, do termo de posse que faz com que você efetivamente assuma esse cargo. E a partir do momento que você assina o termo de posse, você vai entrar em exercício, você vai ter um tempo para entrar em exercício, tá? Um tempo limite. Vamos fazer uma questão, dependendo do retorno de vocês, né, eu farei um simulado contendo várias questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática e também combos promocionais, contendo também outras temáticas, como a lei orgânica, por exemplo. Então é muito importante o retorno de vocês, não só para que eu produza esse material para venda, né, que ajuda muito na fixação do conteúdo, mas também para que eu dê continuidade nessa playlist. Ok, gente? Então vamos à leitura da questão. Lembrando também da importância de pausar o vídeo e analisar a questão com calma. Marque a opção correta que conste nas disposições preliminares presentes no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. Letra A. É permitida a prestação de serviços gratuitos? Letra B. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são somente de provimento em caráter efetivo? Letra C. Funcionário é pessoa legalmente investida em cargo público? Letra D. Cargo público é criado por decreto, cometendo-se ao seu titular um conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades. Bom, nós queremos, né, a alternativa correta. Em relação à letra A, é vedada a prestação de serviços gratuitos e não permitida. Em relação à letra B, não é somente de cargos de provimento efetivo, mas também tem os cargos comissionados, que são de livre nomeação e exoneração.
Em relação à letra C, ela está correta, essa é a definição de funcionário, tá? Funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público. E em relação à letra D, o erro está em dizer que o cargo público é criado por decreto, quando na verdade ele é criado por lei. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui, explorar outros conteúdos do canal, tem conteúdos diversos aqui que vocês podem estar explorando. Tem playlist com simulados de português de diferentes bancas organizadoras, tem playlist de legislação educacional para a galera da educação, tem playlist de legislação ambiental para a galera do meio ambiente. Tem playlist contendo simulados de diferentes legislações que são muito comuns, né, recorrentes em editais de concurso público, né? Tem playlist sobre noções de administração pública, entre outras, tá? Então aproveita, explora e maratona para o seu concurso. Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.